boa tarde. Boa noite. Você está no Palavrinhando. Eu sou a Rosana Freneda. Eu sou Roseli Mazulo. E nós vamos? Palavrinhar. Vamos lá, gente? Tchum, 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 tchum. Vamos lá, mais uma Sei, palavrinha. eu não olho pra urna, hein? Pra não achar Eu nem que olho eu tô aqui. fazendo... Ela quer fazer surpresa pra mim. Ai, senhor. Idealismo. 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 Ah, eu sou cheia de idealismos. Vamos lá. O que vem a ser idealismo, Rosana Freneda? O que será? Vem de ideal? Assim, idealismo é algo que pra mim é ideal, né? Idealismo. Eita, pra cá. Idealismo. O mundo ideal. Lembra dessa música do Do tapete. do tapete voador, Aladdin? Aladdin. Do filme Aladdin. Nossa, eu vi cantar essa música. Eu só não vou cantar porque, gente, vocês vão sair correndo se eu cantar, então é melhor ficar quieta. Idealismo, né? Tem idealista. Idealismo transcendental, vocês querem saber? Uau! Jesus! Gente, é textão. É muito texto. É muito grande. É muito grande este aqui. Ai, misericórdia. Vamos lá, galera. Vamos lá. Idealismo. Substantivo masculino. 1. Idealidade. 2. Tendência. Na filosofia. É tendência, atitude ou doutrina, que em graus e sentidos diversos reduz o ser ao pensamento ou alguma entidade de ordem subjetiva, considerando que o espírito, ou a consciência, ou as ideias, ou a vontade, etc., são o dado primário com base na qual se hão de resolver os problemas filosóficos. Uau! Inspira-me, Sócrates. Imensa é a contribuição das escolas idealistas ao progresso científico e cultural, sobretudo pela conquista de métodos lógicos rigorosos, que em grande parte são fruto da reflexão sobre o pensamento empreendida pelos idealistas de todas as épocas, e pela sua confiança no valor e no poder da atividade racional. Contudo, no tocante a situações sociais e econômicas, o idealismo tem servido, em razão de menor importância, que atribui como orientação geral aos fatos objetivos, de instrumento de ocultação das origens e condicionamentos materiais daquelas situações. Meu Deus, atribuindo-lhes origens abstratas e servindo assim a grupos ou classes que se interessam pela manutenção de tais situações. Esse é o segundo. Terceiro, estética. Doutrina segundo a qual a finalidade da arte é a representação fictícia de algo que será mais satisfatório para o espírito do que para a realidade objetiva. Aí temos o idealismo absoluto, que é na filosofia. Temos o idealismo objetivo, também na filosofia, que é o que reduz o ser a um espírito, ou consciência, ou vontade supraindividual. Jesus, aí tem idealismo subjetivo, né? Que aí, e transcendental. Gente, Qual é esse transcendental? Transcendental, na filosofia, segundo Kant, doutrina em que se consideram os fenômenos, sem exceção, como simples representação, e não como coisa em si. Pode, hein? O subjetivo, só para, né? Que reduz o ser à sensação, a representação, as ideias do indivíduo, como, por exemplo, o imaterialismo de Berkeley. Mas, enfim, idealista, respeitando adjetivo, idealista é um adjetivo, respeitando ao ou próprio do idealismo, idealístico, que é sectário do idealismo. Bom, vamos lá, tocando. Idealista é aquele que tem Um ideal. Idealista que tem o ideal. Mas ele também tem essa pegada sonhadora. Assim. É bem o mundo ideal mesmo. Quando eu idealizo algo, eu passo a observar o que de melhor pode haver naquele contexto.
Então, quando muitas vezes você ouve as pessoas falarem, aquela pessoa é cheia de idealismo, porque ela vislumbra coisas que muitas vezes são inalcançáveis aos olhos de quem observa. Por isso que tem o idealismo subjetivo. É subjetivo porque ele é impalpável mesmo. De que maneira você vê o mundo ideal? Você vê, se você pensar a escola literária, as correntes psicológicas, as correntes filosóficas, todas elas partiram de um ideal. Sim, de um sonho, né? Exatamente. De algo que para a pessoa talvez trouxesse a ideia Sentido. de perfeição. E tivesse sentido Exato. para ela. Porque aqui ele fala, né, dessa pegada racional. Ele fala do racionalismo. Do racionalismo. Então, ele agradece, né, aos idealistas do passado que usaram. Porque o que é filosofia, na verdade? Filosofia é questionamento, perguntar. Não é resposta, é pergunta. É pergunta. Então, os grandes filósofos perguntavam, questionavam para chegar a uma resposta. Então, eles tinham um ideal, o ideal da igualdade, por exemplo, o ideal do mundo das ideias. E em cima deste ideal, eles iam perguntando para as pessoas para receber essas respostas em cima dessas respostas. E com a reflexão do pensamento, da razão, indo, né, chegando a determinados conceitos, a determinados lugares. Você vê, a gente tem Sócrates, que todo mundo conhece, né? Maiêutica, esqueci como é que é falada, gente, mas ok. Diz que pergunta, pergunta, pergunta. Toda vez que você vai fazer um trabalho, a primeira coisa é pergunta. Não explique, pergunte. Exato. Então, nós como professoras, né? Qual é o nosso ideal de uma boa aula? É que o aluno saia da sala de aula daquele dia com o conhecimento que a gente quer passar. Então, esse é o nosso ideal. E não engolindo o que nós falamos, mas sim a aula mais produtiva, a aula que mais encanta, que mais satisfaz o professor, é aquela em que o aluno traz novos elementos. Isso, por isso a pergunta. Por isso que hoje a educação, ela preconiza que o aluno é o protagonista, o professor é aquele que vai instigar. Por isso que vai perguntar. Exatamente, por isso que a filosofia, infelizmente, é vista pelas pessoas como algo enfadonho, entediante e chato, mas a filosofia, ela move pensamentos. É delicioso. É a ciência do pensamento, no sentido de questionar. Né? Isso está certo? Não. E questionar, e nenhum filósofo trouxe a verdade absoluta. Não trouxe a resposta pronta. Exatamente. Para ele chegar a uma frase que hoje você vê todo mundo colocando no Instagram, frases de filósofos, para isso ele estudou muito. Ele pesquisou, ele observou, ele refletiu, ele leu, né? Ele observou, comparou. Mas com um propósito, com o ideal dele, um idealismo próprio dele de transformar o mundo num lugar melhor. Buscar respostas às inquietações humanas. Sim. Porque nós temos essas inquietações. Todos nós temos e a gente ignora, né? Porque às vezes fácil, é difícil, né? porque cansa, né? Nosso cérebro se sabe, né? A gente já falou aqui que o cérebro é preguiçoso. Nossa, ele evita fazer exercícios do pensamento, porque ele prefere ficar ali no bem-bom, porque é mais fácil manter só o corpo funcionando. Então, quando você pensa, você gasta energia. Então, a gente já tem um problema físico aí. E o pensamento traz inquietação, né? Traz inquietação. Quanto mais você pergunta, mais inquieto você fica, você pensa mais ainda. Então, o teu cérebro fala, vou parar com esse negócio, porque eu quero ficar de boa. Ambicionar a rede. É mais fácil ambicionar a rede, né, do episódio anterior. É o que dizem, né? A ignorância ela é muitas vezes prazerosa nesse sentido, né? Eu não sei. A frase que leva mais à acomodação é eu não sei. Eu não sei, então tá tudo certo. Exatamente. A ignorância do não saber, tá, gente? Não é a ignorância de crueldade. Pejorativo. Não é pejorativo. É a ignorância de não saber. Então, quando eu não sei, eu fico na zona de conforto. É mais quando fácil. eu estudo, busco, eu vou começando a questionar. Então, não é só isso, não é só aquilo. Então, quando a gente pensa em idealismo move pessoas, porque ela quer chegar num patamar de realização. E quando a gente fala de perfeição, você vê que muita gente busca o par ideal, o marido ideal. A alma gêmea. A alma gêmea. O ideal é o bom, é o legal. É o legal. E o mais próximo da perfeição. É o bonito, é o agradável, é só o positivo, né? Então o idealismo tem essa pegada, né? Essa pegada sonhadora, mas que não é só para você, né? É para atingir mais pessoas. Por isso que os filósofos aí, os do passado, e os filósofos de hoje também, a gente tem aí uns filósofos
bem legais, que seria legal a gente, né, de repente falar alguma vez sobre algum deles, o pensamento, a linha de pensamento deles, né? Sim. Porque a gente precisa aprender a gostar da filosofia para aprender esse idealismo deles. Porque é que eles... Se a gente chegou até aqui, com o pensamento que nós temos hoje, com essa evolução do pensamento humano, a gente deve muito a esses filósofos idealistas do passado. Porque eles nos ajudaram, né, a pensar, a questionar, a refletir. A gente fala da filosofia, Rô, mas também há muitos... Quantos cientistas vivem do idealismo? Sim. Que perseguem a cura de uma doença, perseguem a Eles sabem, da dor. Eles tinham como se eles tivessem uma informação, né? É como se eles tivessem uma informação, não, tem, eu só não achei ainda, mas tem, mas existe. Exatamente. E na filosofia a gente tem, né, que tá tudo no plano, no mundo das ideias, que tá tudo ali. Basta você ter um olhar mais atento para poder pescar essas ideias. E esses cientistas, pesquisadores, com certeza, eles têm isso já neles, né? Tipo, existe. Aqui no plano das ideias, eu só preciso pegar no lugar certo. E a gente vai, por exemplo, no mundo da sociologia, né? Se você pensar no Betinho, que fazia aquela campanha contra a fome, ele foi um homem absolutamente idealista na época dele. Ele viveu em prol de matar a fome das pessoas que não tinham acesso ao alimento. Ele deixou um legado. O idealismo dele deixou um legado. A vontade de ajudar ao próximo. Hoje você tem inúmeras e inúmeras ONGs e pessoas comprometidas, idealistas no sentido de levar à sociedade um senso de igualdade, um senso de possibilidade. Então são pessoas idealistas que lá atrás vislumbraram algo melhor e lutaram para isso, muitas vezes incompreendidos, muitas vezes marcados, muitas vezes hoje na moda cancelados, mas tem muita gente cheia de ideal de igualdade, ideal de justiça, ideal de descobertas de novas possibilidades, não é? Então o idealismo movimenta pessoas que têm ideais. Tem aí uma gana, né, de melhorar o mundo, uma gana de transformar o mundo efetivamente num lugar melhor. Exato. Dificilmente você vai ver o idealista, dificilmente não, eu acho que não existe, pelo menos você desconhece? Eu desconheço alguém que tem um ideal pro mal. Aí né? Aí já é outra história. Não, mas aí... O idealismo sempre te funciona pro melhor. Eu acho que o idealismo ele tem essa pegada positiva. Mesmo que seja um sonhador fora das proporções racionais, vamos colocar assim. Sim, compreendido. Não, mas esse cara é louco, né? Por quê? Porque é impossível que isso vai acontecer. Mas ele, mesmo que seja assim, mesmo que realmente seja impossível, vamos partir desse lugar aí de que realmente é impossível. Mas ele não é mal. Não é pro mal. Não é mal intencionado. Não tem isso, não tem isso, é verdade. Porque, de verdade, quando você carrega um idealismo que vai além da realidade, além do que os olhos das pessoas podem ver, se você pensar em todos os inventores, todos eles eram malucos. Se você pensar no Leonardo da Vinci... Sim, que ele fez de tudo pouco. Ele fez de tudo pouco. A única coisa que ele não fez foi teste vocacional, porque ele fazia de tudo. Até porque naquela época os homens eram diferentes, né? Eles tinham uma formação mais... eles não eram especialistas, eles eram generalistas. Eles conheciam de tudo um pouco, né? Mas ele era um cara fora da curva, de qualquer forma. De qualquer forma, ele estudava lá, anatomia. Ele era irritantemente gênio. Ele ia nos necrotérios lá e roubava os corpos humanos, né? Pra poder estudar anatomia, coisa que ninguém fazia. Aliás, o primeiro livro de anatomia com desenho do corpo humano foi ele quem fez. Então. Desenho de helicóptero, de submarino, enfim. O cara era... Mas então, ele tinha um ideal de transformar o mundo. A gente teve Santos Dumont no Brasil, quando ele vai trabalhar em cima de desenvolver o avião. Então, ele tinha um ideal de um transporte público mais rápido. Que a informação não tinha essa velocidade, não tinha essa montanha de informação de hoje. Ele propôs um equipamento mais pesado que o ar que voasse. Com motor ainda para pesar mais ainda. Então, a gente teve grandes idealistas. Sim. A gente teve Carlos Chagas, quando ele trabalha aí com a vacina, né? O Brasil hoje, reconhecidamente, ele é um país respeitado no campo da ciência da imunização, principalmente. Então, por quê? Porque eram pessoas que tinham este ideal de melhora. Porque o ideal tem a ver com isso. O idealismo no campo das ideias, né? No campo das ideias é mudar o pensamento humano, fazer com que a gente avance, mudar o pensamento no sentido de melhorar. E o mais incrível é que quando você começa a buscar
pessoas que têm essa alcunha de idealista são pessoas que dedicaram a vida em prol de um ideal. Sim. Né? Estudaram muito, né? São pessoas que se debruçaram em cima dos livros, sejam os filósofos no campo das ideias, sejam os cientistas, eles eram idealistas que transformaram de alguma forma, de forma positiva, o mundo em que vivemos, né? No plano das ideias e no plano da ciência, da filosofia, da arte, da educação, Paulo Freire. Nossa, educação! A gente fala, não falamos da educação, idealistas da educação. A gente tem um monte de gente hoje trabalhando. Rubem Alves, pra mim, é meu queridinho. Rubem Alves e Celso Antunes, pra mim, são os dois melhores. São gênios. Eles realmente não ficaram nas palavras. Eles agiram, eles fizeram. Então foram realmente grandes idealistas no ramo da educação, pra mim. Tá bom? E você... Guardadas as proporções, estamos há anos-luz de alguns desses gênios aqui citados, mas aqui rola um ideal, rola um idealismo. Sim. O nosso idealismo, a gente vive em função de fazer com que tudo que a gente buscou de conhecimento, tudo que a gente busca no dia a dia, a gente estuda pra caramba, com muita paixão, estudar pra gente nunca foi entediante, a nossa ideologia que é contaminar vocês com o bichinho da busca, a busca pelo conhecimento, a busca pela reflexão, a busca pelas perguntas. E o encontro das respostas, e o compartilhamento disso tudo, que só vai trazer um resultado, uma vida realmente significativa, cheia de propósito e muito feliz. É isso aí. Falou? Mais um. Nos vemos no Beijo. próximo Palavrinhando. Esperamos você, tá bom? Mande pra gente aí a sua perguntinha. Saiba perguntar, né? É uma, gostei disso. Tchau. Beijo.